Leitura do livro O Amor do Espírito, de Bert Hellinger, realizada por Nádia Oliveira. Início. A Hellinger Science, Introdução e Visão Geral. A Hellinger Science, aqui propositalmente escrito desta maneira, é uma ciência do amor do espírito. É uma ciência universalis, a ciência universal das ordens da convivência humana, começando pelas relações nas famílias, ou seja, pelo relacionamento entre homem e mulher e entre pais e filhos, incluindo sua educação, passando pelas ordens no âmbito do trabalho, na profissão e nas organizações, chegando até as ordens entre grupos extensos, como, por exemplo, povos e culturas. Ao mesmo tempo, é a ciência universalis das desordens que leva a conflitos no âmbito da convivência humana, que separam as pessoas ao invés de uni-las. Essas ordens e desordens também são transferidas para o corpo. Têm um papel importante em relação às doenças e à saúde física, anímica e espiritual. Por que essa ciência denomina-se Hellinger Science? Eu obtive e descrevi essas compreensões, examinei-as publicamente através de ações práticas. Assim sendo, muitos puderam verificar os efeitos dessas compreensões em si mesmos, tanto em seus relacionamentos quanto nas suas ações. Nisso se mostra que se trata de uma verdadeira ciência. Como ciência, a Hellinger Science está em movimento. Isso significa que se encontra em constante desenvolvimento, também através das compreensões e experiências de muitos outros que se abriram para ela e também para suas consequências. Como ciência viva, a Hellinger Science não é uma escola como se tivesse sido concluída e pudesse ser transmitida e ensinada como algo definitivo. Assim sendo, também não existe um controle de seu sucesso, de maneira que pudesse ser avaliada através de parâmetros externos e como se tivesse que se justificar através deles, e sim através de seus efeitos e de seu sucesso. Trata-se de uma ciência aberta em todos os sentidos. A dimensão espiritual. Além das compreensões imediatas sobre as ordens e desordens nas relações, a Hellinger Science alcançou ainda uma outra dimensão, uma dimensão espiritual. Somente a partir dela obtém-se a consciência da extensão dessas compreensões, seu significado universal e suas consequências, tornando-se perceptíveis em todas as áreas. O que é essa compreensão espiritual e quais as suas dimensões? É parte de uma observação e suas consequências. Tudo que existe não se movimenta por si mesmo, mas é movimentado por algo externo. Tudo o que vive, mesmo quando se movimenta como se estivesse fazendo por conta própria, tem um movimento que não pode partir dele mesmo. Portanto, todo movimento, incluindo o movimento de tudo aquilo que vive, resulta de um movimento que vem de fora. E isso não se aplica apenas ao seu início, mas continuamente, pelo tempo todo que dura essa vida. Devemos considerar algo mais aqui. Todo movimento, principalmente todo movimento de algo vivo, é consciente, pressupõe uma consciência naquela força que tudo movimenta. Em outras palavras, todo movimento é um movimento pensado. Ele começa porque é pensado por essa força e entra em movimento da maneira como é pensado. Então, o que se encontra no início de cada movimento? Um pensar que pensa tudo da maneira como é. O que resulta disso? Para esse pensar, não existe nada que ele não queira da maneira como é, e justamente da maneira como se movimenta. No final, todo movimento é um movimento desse espírito. Assim sendo, nada termina para ele. Tudo que foi, é. O espírito ainda pensa da mesma maneira como se pensa no que passou,
no que acontece e pensa ao mesmo tempo em tudo que ainda está por vir. Porque pensa naquilo que está por vir, ao mesmo tempo em que pensa no que se passou, o que se passou se refere totalmente àquilo que ainda está por vir. Aquilo que já passou movimenta-se em direção àquilo que está por vir e lá é concluído. Porém, aquilo que ainda está por vir também se torna algo que passou e se movimenta no passado como algo que se movimenta em direção a algo que está por vir. Para nós é inconcebível que este pensar que tudo movimenta termine. Da mesma forma que não pode existir nada que não seja pensado por ele, nada também pode existir após ele, pois quem ou o que ainda poderia pensar depois dele? Diante desse pensamento, muitas suposições e ideias, até então importantes para nós, deixam de existir. Por exemplo, a pressuposição da existência de um livre-arbítrio, a ideia da responsabilidade pessoal e muitos julgamentos de valor e diferenciações que sustentam a nossa cultura deixam de existir. Eu me refiro aqui, em primeiro lugar, à diferenciação entre bom e mal, certo e errado, escolhido e rejeitado, entre em cima e embaixo, alto e baixo, melhor e pior, e finalmente entre vida e morte. No entanto, continuamos a fazer essas distinções e também as vivenciamos como reais. Mas elas não são igualmente pensadas e desejadas por esse espírito, assim como são? Temos que considerar aqui que o que passou e o que ainda está por vir não são a mesma coisa. O que passou está a caminho daquilo que está por vir. Consequentemente, experimentamos um antes e um depois, um mais e um menos. O que é este menos? O que é este mais? Trata-se de menos consciência e mais consciência. Encontramo-nos num movimento de menos consciência em direção a um mais consciente. Encontramo-nos em um movimento menos consciente em sintonia com esse espírito e o seu movimento abrangente em direção a um mais consciente em sintonia com seu movimento. Portanto, para nós, existe um movimento de mais ou menos que não é pensado por esse espírito, porque para ele não existe um mais ou um menos. Mesmo assim, este movimento, em tudo que nele encontramos, é pensado por esse espírito. Neste movimento. Mesmo assim, este movimento, em tudo o que nele encontramos, é pensado por esse espírito. Neste movimento, é pensado pelo espírito para nós. Dessa maneira, não importando quais as experiências que nos impõem para um caminho direcionado a uma consciência maior. Quem consegue adquirir essa consciência maior? Quem consegue obter essa sintonia maior com a consciência desse espírito? Pode isso ser feito individualmente? Podemos ser nós unicamente nessa vida ou são todos os seres humanos, do passado, do presente e do futuro, que juntos nesse caminho alcançarão essa consciência, juntamente com todos os outros? Alcançarão esta consciência juntamente com todas as experiências já feitas e com aquelas que ainda devem ser feitas, tanto por nós como por muitos outros, tanto nessa vida como em várias outras. Aqui também, só juntos. A liberdade. É claro que nos sentimos livres em vários sentidos. É claro que nos sentimos responsáveis pelos nossos atos e suas consequências. Contudo, ao mesmo tempo, sabemos que uma outra força, um poder espiritual que tudo movimenta, pensou, movimentou e quis a nossa liberdade e a nossa responsabilidade.
assim como a nossa culpa, com todas as suas consequências, de tal forma que as vivenciamos como se fossem nossas. Agimos então de forma diferente? Podemos agir de forma diferente? De onde devemos tirar a força para nos movimentarmos e agirmos de forma diferente? Então, o que nos resta fazer? Continuar agindo da mesma forma como até agora e concordar com a nossa liberdade, a nossa responsabilidade, o nosso passado e a nossa culpa, com todas as suas consequências como são e como as experimentamos. Ao mesmo tempo, no entanto, as experimentamos como um mais em termos de sintonia consciente com este espírito que tudo movimenta. Nós as experimentamos também como uma consciência maior, tanto para nós como para todos os outros que carregam, juntamente conosco, as consequências da nossa liberdade e da nossa responsabilidade e que foram envolvidos nas consequências dos nossos atos e da nossa culpa. Todas essas pessoas, portanto, experimentam o mesmo processo de maneira diversa, passam por uma experiência diferente através do mesmo processo. Se ambos perceberem ao mesmo tempo o ser livre e o não ser livre, alcançam um mais em consciência, talvez também um mais em sintonia com esse espírito que tudo movimenta. Alcançam um mais em consciência que os leva, assim como muitos outros, um pouco adiante em seu caminho, em direção à consciência ampla. A preocupação. Nesta dimensão espiritual, a preocupação termina. Inclusive, a preocupação sobre o futuro da Hellinger Science. Ela vem de um movimento do espírito, da forma como é pensada por esse espírito, e permanece em movimento da maneira como esse espírito pensa, independentemente do fato de alguém concordar com ela ou rejeitá-la. Como ciência universal, comprova sua verdade em ambos os casos, simplesmente através do seu efeito. Então, o que acontece com as nossas preocupações com o futuro, com o nosso e o de outras pessoas e o do mundo? Essas preocupações não se revelam como tolas, como se pudéssemos mudar ou impedir algo com isso? Seriam preocupações contra o movimento do espírito como se fossem independentes dele? É diferente com as preocupações que temos em sintonia com o movimento desse espírito. São preocupações provenientes de um cuidado que está a serviço do mundo, da maneira como esse espírito o movimenta. Então, em sintonia com a preocupação e o cuidado do espírito, com as ordens da vida, incluindo seu início e seu fim. O futuro. Em sintonia com os pensamentos desse espírito, para nós qualquer futuro é agora. Este espírito pensa tudo agora. A preocupação pelo futuro imediato termina na dimensão espiritual. Em sintonia com esse movimento, todo o futuro imediato se mostra para nós agora. Da mesma forma como existe algo que segue, existe para nós um futuro que, no entanto, acontece agora. A Hellinger Science é uma ciência para o agora. Todas as suas compreensões atuam agora e atuam imediatamente. Qualquer resistência que se opõe a ela também atua agora e imediatamente. Aqui se mostra que a Hellinger Science é uma ciência verdadeira, uma ciência dos nossos relacionamentos, agora. No final, a Hellinger Science é uma ciência do amor, é uma ciência universal do amor. É a ciência do amor que inclui tudo da mesma maneira. Como esse amor pode dar certo? Pode dar certo em sintonia com o pensar do espírito, que movimenta tudo da maneira como pensa. É um amor em sintonia com o pensar do espírito, consciente de seu movimento. Esse amor sabe como ama e como pode amar,
consciente através da compreensão, em sintonia com a consciência do espírito. Assim sendo, esse amor e essa consciência são puros por serem movidos por um outro pensar. Trata-se de um amor que conhece, um amor puro e conhecedor. Portanto, é também um amor criativo. Criativo, porém, em sintonia com o pensar desse espírito. Assim sendo, esse amor se torna uma ciência universal. Como ciência universal, atua de maneira universal, atua por ser verdadeira. O termo Hellinger Science, usado ao longo deste livro, pode levantar a questão sobre até que ponto esta denominação é legítima. Eu também me fiz essa pergunta, pois apenas lentamente percebi a extensão das minhas compreensões sobre as ordens da convivência humana e do amor humano. Reconheci que elas se unem numa ciência abrangente sobre as nossas relações humanas e que havia chegado o momento de apresentá-la como ciência própria e solicitar publicamente o lugar que lhe é devido. Meu nome deve garantir que essa ciência seja apresentada e escrita em sua clareza original. Este também é o objetivo deste livro. Para mim, foi possível obter essas compreensões sobre as ordens e desordens das relações humanas através das minhas compreensões sobre as maneiras de atuação da consciência humana e suas consequências em todos os níveis dos nossos relacionamentos. A intocabilidade atribuída à consciência na cultura ocidental e particularmente na cultura cristã impediu que até mesmo grandes filósofos como Kant, inclusive iluministas de destaque, olhassem e observassem de maneira mais precisa o que a assim chamada lealdade em relação à consciência provoca no contexto da convivência humana. Esse olhar mais preciso foi dificultado ainda mais pela afirmação de que a voz de Deus era a voz da consciência, a qual deve ser seguida em todas as circunstâncias. As extensas consequências dessa afirmação são vistas nos grandes conflitos mortais, onde ambos os lados procuram destruir um ao outro de consciência tranquila, sem compaixão humana e sem respeito. Este livro transmite uma visão geral da Hellinger Science e sua aplicação nas seguintes áreas: homem e mulher, pais e filhos, saúde e doença, profissão e sucesso, organizações, reconciliação e paz. Ao mesmo tempo, serve como um manual de treinamento para a aplicação dessas compreensões. O foco de atenção está no método das constelações familiares e seu desenvolvimento em direção às constelações familiares espirituais. Este livro abarca os seguintes temas: os primórdios, a consciência espiritual, o que faz adoecer nas famílias e o que cura, saúde e cura do ponto de vista espiritual, ajuda em sintonia, as constelações familiares espirituais, homem e mulher, crianças em apuros, os grandes conflitos, a religião espiritual. A aplicação da Hellinger Science nas áreas da profissão, sucesso e organizações resulta, em sua maioria, das compreensões sobre a consciência, sobretudo das consequências da exclusão, das leis da compensação entre dar e tomar e de ganho e perda, da lei da hierarquia e suas consequências quando não é respeitada. Com esse manual, entrego a você uma abundância de compreensões, todas obtidas através de experiências vivas, proporcionando-lhe uma melhor compreensão da Hellinger Science em sua extensão e como aplicá-la em sua vida pessoal e no seu trabalho. Com a ajuda da Hellinger Science, nossos relacionamentos podem dar certo com mais facilidade em vários níveis, tornando dessa forma muitas pessoas mais felizes. Bert Hellinger.